Dentro da religião islâmica, Jesus, ele é considerado um profeta, né? Um nabi, uma pessoa que ele vem trazer a boa nova para a humanidade do reino dos céus, né? E do paraíso, enfim, de tudo que existe de bom no pós-vida e para retificar a vida humana no mundo terreno, né? Ele é um grande mensageiro de Deus. Muitas pessoas que ainda têm o conhecimento de que os muçulmanos acreditam em Jesus Cristo dizem: ah, mas no Islã ele é só um homem, ele é só um profeta. Só para ser um profeta no Islã é uma coisa assim, é tipo falar, ele é só o Elon Musk, ele é só o Bill Gates. Não faz sentido colocar só e essa palavra depois, entendeu? Pro Islã. Então, só um profeta no Islã não existe. Ele é um profeta, nossa. Ele é o ser humano mais perfeito, literalmente, masum, livre de imperfeição. Não existe mais Exato. profetas hoje no Islã. Exato, no Islã não. Então, assim, ele é o pico da perfeição humana. E assim, ele é mais especial do que vários profetas, porque ele nasceu sem pai, através de um milagre do Espírito Santo na Virgem Maria. O Islã acredita nisso. Uau, cara, eu tô impressionado. Entendeu? Então, assim, ele é a encarnação do verbo divino pro Islã. Deus disse kun, né? Seja, fayakun, e foi. E Jesus foi. Ele existiu dentro do ventre da Virgem Maria. Então, dentro do Islã, ele é o verbo de Deus feito carne. Ele é a palavra de Deus que se transformou em realidade. Né? O verbo, o Espírito Santo, Ruh al-Qudus, como no árabe a gente fala. Mas, nesse ponto, a crença islâmica e a crença cristã elas se divergem. Porque os cristãos acreditam que o quê? O Espírito Santo é uma parte de Deus, da Trindade. Né? Os muçulmanos acreditam que não, que o Espírito Santo que criou Jesus, que formou Jesus, cheio do Espírito Santo na Virgem Maria, ele é uma criação de Deus. Então, assim, dentro do Islã... É a visão do Romilson. Dentro do Islã, o Espírito Santo, Jesus, eles são criações de Deus. Eles não são parte de Deus. É uma questão teológica, técnica de como abordar as coisas. E detalhe, eu diria. Detalhe. E detalhe, mas os muçulmanos acreditam que Jesus nasceu de forma virginal e miraculosa. Entendeu? Tá, até isso somos 100%. E ele puro, sem toque de absolutamente nada de mal. Porque dentro da crença islâmica acredita que todo ser humano que nasce, pelo ódio que o Satanás tem do ser humano, o ser humano ele é tocado pelo Satanás e tudo que vem de mal no nosso coração advém desse toque satânico, né? E que a gente tem que tentar combater esse toque ao longo da nossa vida. Dentro do Islã, Jesus não sofreu esse toque. Então, assim, dentro do Islã, ele é um ser sem, assim... não vou economizar palavras aqui, mas é um ser infinitamente santificado, né? Na palavra santificado, assim, separado, do dicionário, exato, separado do todo. E ele veio para cumprir a profecia do Messias que foi prometido ao povo judeu, que iria restaurar o povo judeu, que iria restaurar a lei, restaurar a Torá, isso é uma crença do Islã. Ele é um Messias. Isa al-Masih, o Messias, é assim que a gente chama ele, né? Ibn Maryam, filho de Maria. Então ele vem com isso. Porém, ele é rejeitado pelos seus, né? Os judeus, eles rejeitam Jesus Cristo, eles rejeitam sua mensagem, falam que ele não é o Messias, ele tal. E tentam assassiná-lo. E aí entra uma nova divergência do Islã e o cristianismo. Por quê? No cristianismo você tem a crença no pecado original, cometido por Adão e Eva. Exato, queda de Adão. E para que o pecado fosse perdoado, o sacrifício de Jesus ele é necessário. Dentro do Islã não tem pecado original. Adão e Eva, eles comeram do fruto, foram perdoados por Deus e vieram para a terra como uma recompensa, não como um castigo. No Alcorão Sagrado, antes de criar o ser humano, Deus fala para os seus anjos, né, dentro da história da criação islâmica, Inni ja'ilun fil ard khalifa. Eu vou fazer na terra o meu califa, que é Adão, primeiro homem. Então, após ele comer do fruto proibido, ele vem para a terra como um legatário de Deus, após ser perdoado. Ele não vem punido, ele vem como... Era o objetivo que ele já viesse. Então, dentro do Islã, não tem a crença no pecado original. E aí a gente sai de Adão e volta para Jesus. Então, assim,
no cristianismo, você tem o pecado original, no Islã você não tem. Então, para os muçulmanos, a crucificação ela é totalmente desnecessária. Porque... E aí, como você justifica a maldade no mundo, assim? Sim. Então, a nossa natureza ruim. Exato, a natureza ruim. Então, assim... Esse toque, sim, perdão. exato. Entendi. O mal no mundo, ele é fruto da decisão do ser humano, do livre-arbítrio de escolher entre boas e más ações. Dentro do Islã, o próprio demônio, né, Iblis, Lúcifer, Shaitan, ou como, enfim, qualquer cultura decide chamar este ser, ele é um ser que escolheu o mal. Ele começou a vida dele bom, né, como uma criatura iluminada e tal, e ele escolheu o mal. Como vários seres humanos escolhem o mal. Então, o mal, ele advém da escolha das criaturas de seguirem o caminho do mal. Dentro do Islã, os seres humanos têm essa gerência sobre si. Mas Deus conhece o futuro da humanidade. Certo. Entendeu? Não existe uma separação. Não. Deus conhece o futuro. Entendi. Deus sabe o que vai acontecer. Mas os seres humanos, eles escolhem o caminho que eles querem seguir, né? Se eles vão seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Porém, a crucificação acontece dentro do Islã, mas ela não é a crucificação de Jesus. Essa é a diferença. Porque no cristianismo, né, tem a crença de que Jesus Cristo foi crucificado. Dentro do Islã, tem a crença de que Jesus ele foi arrebatado e outro foi crucificado em seu lugar. Mas isso é uma interpretação... de Elias. Exato. Isso é uma interpretação majoritária no Islã. Tem outras interpretações minoritárias, né, que acreditam que não. Jesus foi crucificado, mas ele não morreu. Então, assim, tem várias correntes teológicas. A majoritária é que não. Ele não foi crucificado, né, que está baseado no Alcorão sagrado. O sacrifício não faz sentido. Exato. Não faz sentido porque não é... Assim, dentro do Islã, o perdão do ser humano e a salvação do ser humano, ela é da responsabilidade daquele próprio ser humano. Você jamais pode comutar para uma outra pessoa a sua salvação. Dentro do Islã, a salvação sua é sua responsabilidade. A pessoa fala, tá, mas é pelas obras ou é pela fé? Pelo um conjunto. No Islã não tem isso. Se você fizer as obras corretas, mas você não tiver crença correta, de que valem suas obras?